Passam agora 17 minutos das 18 horas, nesta sexta-feira, 22 de julho. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Vamos iniciar neste regresso a casa uma emissão especial para conversarmos com duas convidadas. Trata-se de duas convidadas que estão juntas numa luta que tem a ver justamente com uma petição lançada online, uma petição pública, com o objetivo de que seja garantido o direito à redução do horário de trabalho de pessoas portadoras de doenças crónicas com atestado multiuso. Será um tema que vamos aprofundar nos próximos minutos e com as nossas convidadas Mafalda Lira e Sónia Dias vamos ter a oportunidade de saber mais sobre os objetivos desta petição. Muito obrigado a ambas por terem vindo aqui ao nosso estúdio para conversarmos sobre este tema. Eu começava pela Mafalda Lira, que foi a autora desta petição online. É uma petição que está disponível já há vários dias, há algumas semanas online, para as pessoas poderem assinar, e que tem a ver com aquilo que eu disse, que é a redução, portanto, no fundo, da carga horária de trabalho, que esta seja igual ou proporcional à incapacidade de quem tem de facto este tipo de problemas de saúde. Mafalda Lira, mas explique-nos melhor o que é que a levou assim a avançar com esta iniciativa. Boa tarde, Pedro. Agradeço desde já a oportunidade de falar aos felgueirenses e outras pessoas que nos estejam a ouvir sobre esta minha iniciativa, e com todo o apoio, portanto, minha e da Sónia, digamos assim, e que no fundo tem muitas pessoas atrás de nós, mas nós é que damos a cara. Portanto, esta minha ideia surgiu porque sou doente oncológica, já tenho aqui no meu percurso pessoal 2 tipos de cancros muito agressivos, 2 linfomas, uma doença de Hodgkin e um não Hodgkin, com tratamentos de quimioterapia, que com certeza já é visto pela ciência que tem efeitos a longo prazo e que nos impedem muitas vezes de ter atividades diárias como uma pessoa saudável, como é natural. No entanto, o nosso Estado assim exige que quando entremos no mundo do trabalho, após o período de tratamentos, que se trabalha 100% com as mesmas exigências laborais, de pressão, de carga horária de uma pessoa saudável, facto que me indignou. Então a minha ideia foi lançar uma petição para pedir que haja alguma diferenciação em termos de trabalho, mas que seria muito difícil, no meu ponto de vista, legislar o que é que a pessoa deve ou não fazer. Então, para se tratar tudo muito mais objetivamente, vamos reduzir a carga horária em proporção a qualquer coisa. Uma junta médica atestou-me com a incapacidade de 70%. Então eu pensei, se eu tenho 70% de incapacidade, é porque só eu estou a 30%, assim, ou pelo menos não estou a 100%. Então por que não uma regra 3 simples em reduzir a minha carga horária numa proporcionalidade igual ou proporcional é essa incapacidade. Acho que é um ponto de partida simples para legislar. E o caso da Sónia, que eu conheço e sei os problemas que a Sónia teve, que há de ter a oportunidade de falar, foi inspirador para mim. Porque estamos a falar de uma pessoa nova, de uma pessoa com um filho, de uma pessoa que não tem rendimentos e que optou não os ter para estar ao pé do filho, e é isso que eu quero fazer. Tenho também 2 filhos, eu quero fazer daqui para a frente, quero preservar a minha saúde, acima de tudo, mais que o dinheiro, e portanto eu não estou capaz de trabalhar 100% e não vou fazer. Mas por outro lado fui ser uma pessoa muito ativa, sempre trabalhei, estudei e entendi que durante o meu percurso profissional e pessoal as doenças surgiram sempre em alturas de muita pressão. E, portanto, eu não quero voltar a cometer os mesmos erros. Mas também não gostava de ficar parada em casa sem objetivos, até porque, como se sabe, o trabalho também é um medicamento, não é? E, portanto, eu acho que o que nos é pedido, ou estar a 0%, que é uma opção, portanto, está de baixa médica, ou pedir pensões de invalidez, ou trabalhar a 100%, não é justo. Portanto, deveria haver aqui um meio termo que nos permitisse sim trabalhar, mas que não pusesse em causa a nossa saúde. No fundo, aquilo que esta petição pretende é evitar que as pessoas que têm de facto estas doenças crónicas vejam as doenças agravadas
porque têm de facto de cumprir um horário normal de trabalho, quando de facto em termos físicos não é possível. Exatamente. São pessoas devido a um problema de saúde que têm, não podem executar as tarefas que uma pessoa saudável, não é? Tal e qual. Ou mais saudável. Tal e qual, porque essas pessoas têm, e generalizei para as pessoas que incapacidade, e perdoem-me essa distinção, porque foi para objetivar. Se as pessoas têm incapacidade é porque há alguma coisa que as torna. Eu não gosto de termo incapazes, porque eu acho que eu tenho incapacidade de 70% e sou muito capaz, mas não sou capaz muitas vezes de acordar às 7 da manhã, porque preciso descansar. Há períodos que eu tenho algum déficit de atenção, que leio e fico cansada, limitações que eu não tinha antes de fazer quimioterapia. Estamos a falar de tratamentos de quimioterapia muito agressivos, em que tiveram internamentos. Portanto, eu sei que indo para o mundo laboral, que a probabilidade de eu ter uma recaída é muito grande, porque eu tenho uma doença crónica, não estou curada, tal como a Sónia. Nós temos períodos bons, que estamos bem, que as pessoas se calhar até nos veem bem e não entendem as nossas dificuldades. Mas temos outros períodos, já não falando, por exemplo, da parte psicológica, em que sou seguida no IPO de mês a mês, que preciso de tempo para ir ao médico, portanto preciso de faltar. E no caso da minha profissão, sendo professora, não é fácil faltar constantemente e ter estão os alunos dependentes, não é? Preciso de faltar para o acompanhamento médico, portanto, acho que tem que haver uma diferenciação. Para além de que o risco, eu acredito, e tenho visto, e toda a gente sabe que o stress debilita o sistema imunitário. E, portanto, pode ser um fator de risco para o reaparecimento das nossas doenças. Para termos surtos de doença, como é o caso da Sónia, ou para termos uma recidiva, como é o meu caso, uma recaída de cancro. A Sónia Dias, portanto, é também uma felgueirense que tem um problema de saúde, a esclerose múltipla, e que foi, tanto quanto sei, também forçada a deixar o seu emprego que tinha por motivos de saúde. Sónia, conte-nos também um pouco da sua situação e da sua experiência em torno desta vivência relacionada com este problema de saúde. Muito boa tarde e obrigada pelo convite. Eu tenho esclerose múltipla diagnosticada há 12 anos, embora o primeiro surto tinha eu 20 anos, quando entrei para o mercado de trabalho. Na altura não me foi diagnosticada a doença, o que me foi dito é que era da coluna, passava muitas horas sentada a trabalhar e que as dormências que eu sentia e a paralisia que eu senti nesse primeiro surto, que era tudo derivado à coluna. Em 2004 deu-me o primeiro surto que me paralisou 3 dedos da mão esquerda. Estava a trabalhar, queria atender o telefone, não conseguia. A minha mão não tinha coordenação, porque na esclerose múltipla não é doença dos ossos, como a maior parte das pessoas acham que é, nem é doença dos idosos. É a doença mais incapacitante no adulto, no jovem adulto, que se manifesta por surtos, com paralisias, ou a nível sensorial, com dormências, fadiga constante, crónica mesmo. Por vezes acordamos mais cansados do que nos deitamos, e tal como a Mafalda, o stress é o nosso pior inimigo. Eu trabalhava muitas horas, descontroladamente, se calhar. Eu abusava muito, mesmo após o diagnóstico. Eu tinha os surtos, ia ao São João fazer os tratamentos são de 1h30, e eu vinha logo para o meu local de trabalho, em vez de ir para casa descansar. Eu trabalhava sempre. E isso agravava a doença, não é? Sim. Por vezes eu sentia os formigueiros, sentia-me cansada, ligava para a minha enfermeira e ela dizia-me: Sónia, vai para casa descansar, esperas 24 horas, se os formigueiros e esses sintomas te passarem, continua a trabalhar. Se persistirem, tens que ir cá ao hospital para fazer tratamento. Eu não ia para casa descansar, eu continuava a trabalhar. Até que em 2006 tive outro surto que me paralisou por completo o lado direito. Completamente. Deixei de andar, deixei de escrever. Fui ao hospital, fiz os tratamentos, paguei uma fisioterapeuta para fazer fisioterapia em casa, porque eu queria ir trabalhar. Quando estava a recuperar, voltou a repetir o surto. Eu apercebi-me o que realmente é a esclerose múltipla e apercebi-me que tinha que parar, porque se continuasse aquele ritmo, a doença iria evoluir muito mais.
Então decidi parar, estive 3 anos de baixa. Ao fim dos 3 anos, a Segurança Social mandou-me os documentos para pedir a pensão de invalidez, no qual fui recusada. Não me deram pensão de invalidez porque a doença tinha estabilizado. E tinha estabilizado porque estive 3 anos em casa, em repouso, sem o stress do dia-a-dia do trabalho, sem ter que me levantar às 7:30 da manhã, sem o medo de adormecer, sem stress nenhum. Tive os 3 anos em repouso, digamos, não é? Apetecia-me dormir no fim do almoço e a descansar, porque o nosso corpo assim exige. Porque é difícil de explicar a uma pessoa dita normal que nós acordamos mais cansados que ao que nos deitamos. Há dias que eu faço a minha cama e tenho que me deitar a seguir. Estou cansada. Fazer a cama. Uma tarefa doméstica normal. Há outros dias faço a cama e arrumo a casa toda. Há dias de tudo. Mas é difícil de explicar, mesmo em uma entidade patronal, que estamos cansados. Com o corpo. O corpo pede descanso, pede cama. É difícil de explicar. E é difícil das pessoas entenderem isso. Mas na esclerose isso acontece. Porque a esclerose é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, do cérebro e da medula. Eu tenho muitas lesões no cérebro, na medula ainda não tenho nenhuma, mas no cérebro tenho muitas. Portanto, é muito incapacitante. Muito incapacitante. Provoca, enfim, constrangimentos diversos, até nas tarefas mais simples. Muitos. Nos parecem a nós mais simples. Mas para nós são às vezes muito complicados. Exatamente. Mas identifica-se com esta petição a 100%. Da Mafalda Lira, autora da petição. A 100%. Acho que se o governo desse-nos mais apoio, ou às empresas, como a Mafalda diz, trabalharmos só ao meio tempo, ou mediante a nossa incapacidade, eu acho que nós iríamos sentir muito mais úteis para a sociedade, que íamos estar ativos. Eu sempre fui ativa. Eu estudava e trabalhava. E os meus pais me obrigaram a isso. Fiz isso porque eu própria quis. E neste momento... Portanto, ambas comungam desta ideia, se bem percebi, que querem, de facto, sentir-se ativas nas profissões, enfim, que desempenham, que exercem, mas que também o Estado legisle no sentido de permitir que as entidades patronais percebam que há limitações em termos de tempo, de trabalho. Exatamente. Não se pode trabalhar tantas horas e por aí fora. É isso? Pedro, posso-me pronunciar relativamente a isso? Isto parece um bocadinho utópico, porque quer dizer, as empresas vão, primeiro, a dificuldade de contratação de pessoas como nós. Eu já não estou a falar do caso do Ministério da Educação, porque no meu caso era mais fácil de legislar para trabalho para a função pública. Mas o caso de outras pessoas que estão no privado. Contratar uma pessoa com doença. Já é complicado, é fácil perceber isso, não é? Se eu for para uma entrevista, tenho um ótimo currículo, mas tenho 2 cancros no meu histórico. Ou tenho esclerose múltipla, ou tenho fibromialgia, ou tenho uma doença crónica. Esta tem doença crónica, vai faltar, vai ao médico, vai se sentir cansada. Portanto, a entidade empregadora, e não vamos estar a culpar essas pessoas porque uma empresa é feita para ter rentabilidade, não é? É natural que as pessoas não nos contratem. Por outro lado, nós estando de baixa, estamos a receber muitas vezes a 100% do Estado e não temos qualquer participação ativa, portanto não trabalhamos, não produzimos para esse Estado que nos está a pagar. Por outro lado, estamos em casa, sem fazer nada, a pensar nas doenças e, portanto, precisamos ali da terapia ocupacional. Imagine-se uma empresa... imagine nós, com o nosso dinamismo, queremos trabalhar. Com certeza somos mais-valia em qualquer empresa. Não somos 100%. Porque é como a Sónia está a dizer, há dias que ela arruma a casa toda e tem como energia que parece que tomou a expressão Red Bull. Há outras, passa a publicidade, há outras pessoas que há outros dias que ela não consegue. Portanto, ela podia acordar com a entidade empregadora ter um banco de horas. O Estado, em vez de estar a dar, já não é o caso da Sónia, mas a outras pessoas, por exemplo, a mim, a minha baixa médica, estaria só a dar 50% desse valor, dá benefícios à empresa, por exemplo, no pagamento da Segurança Social, e a empresa tem-me lá a custo de 50%, o restante 50%. Portanto, o Estado já não gasta 100%, comigo gasta só 50%. Portanto, benefício para o Estado. Benefício para mim que trabalho. Estou ocupada e que não estou a prejudicar a minha saúde. Benefício para a entidade empregadora como?
muitas vezes uma empresa, e eu acho que quem está na direção de empresas concorda comigo, que já falei com algumas pessoas, até precisaria lá de uma pessoa com dinamismo, com vontade de trabalhar, porque se nós optamos por não estar de baixa e queremos trabalhar, é porque estamos com vontade de trabalhar, levada a dar fresco, mas não a consegue contratar a 100%, porque não tem verbas para o fazer. Portanto, seria uma oportunidade para contratar pessoas assim, a 50%, que façam o seu trabalho com vontade. Até pode existir um banco de horas, que essa pessoa nos dias que está melhor trabalha mais tempo, que tem a possibilidade de ir ao médico, e a entidade empregadora recebe do Estado 50%, ou isenção da Segurança Social. A Mafalda Lira é a autora desta petição online. O que eu queria perguntar agora é de que forma é que tem sido a adesão, digamos assim, das pessoas a esta sua petição lançada online. As pessoas podem assiná-la. Como é que tem corrido esse processo de adesão? Qual tem sido a sensibilidade das pessoas também às suas propostas, a esta sua proposta, àquilo que estamos aqui hoje a conversar, e o que é que espera, enfim, em termos de resultado, naturalmente, porque isto pretende-se que tenha um resultado. Olha, tem corrido bem e mal. Tem corrido mal, já agora apelo, porque temos menos assinaturas do que seria de esperar. Estão 1.600, portanto, neste momento já vai à Assembleia da República, que é um primeiro objetivo. Mas eu ainda não estou conformada que só vá à Comissão, portanto, nós precisamos de mais de 4.000 assinaturas para ir a plenário. Porquê? Porque neste momento já estamos em condições de ser entregue em Assembleia da República, ser discutido por uma comissão, composta por um deputado, e é elaborado um relatório para o Presidente da Assembleia da República, que depois vai decidir se vai ou não ser discutido em plenário. Não é isso que se pretende. O que se pretende é ter mais de 4.000 assinaturas, e quantas mais melhor, que é para mostrar a força pública de acordo com esta iniciativa nossa, para ser discutida por todos os partidos políticos em plenário. Portanto, corre mal, e peço aqui já agora o apoio da Rádio Felgueiras e dos ouvintes para assinarem no site da petição pública a petição pelo direito à redução do horário de trabalho para pessoas portadoras de deficiência declarada por atestado médico de incapacidade multiuso. Neste momento, se forem ao site petiçãopublica.com, já está no top das petições mais ativas, felizmente. Isto é a parte que correu mal, que eu esperava que mais afluência, mas eu acho que vai lá. A parte que correu bem é que as pessoas realmente estão indignadas que seja preciso sermos nós a tomar estas medidas sociais, e da minha parte tem corrido muito bem, porque mesmo que isto não vá dar a bom porto, eu tenho descoberto pessoas que nos agradecem, que nos escrevem, que contactam o autor na petição e que me agradecem incessantemente por a atitude pela força que estamos a ter e pela atitude que estamos a tomar, por darmos a cara, por irmos a entrevistas, por recolhermos assinaturas. Temos tido o apoio da Junta de Freguesia da Eiras, que agora agradeço ao Vítor Vasconcelos. A RTP esteve connosco, e eu espero que muita mais gente esteja, e isso é muito bom. O jornalismo social, o Pedro, o Semanário de Felgueiras, a Rádio Felgueiras, portanto, esse jornalismo social que vocês fazem, porque sempre que a notícia sai em meios de comunicação social, o número de assinaturas aumenta. Né? Pelo menos, digamos que há esta novidade neste processo, digamos assim, que é da discussão, das pessoas ficarem mais sensibilizadas e de perceberem que há de facto este problema, não é? Porque se calhar até agora ninguém se tinha lembrado, porque não, se calhar ninguém pensa... Quer dizer, eu fui ao Ministério da Educação para perceber, e a senhora do Ministério da Educação disse: isto é totalmente injusto, mas o que é que há de fazer? O que é que a senhora vai fazer? Sim, vai mudar o mundo. Não há legislação. Portanto, não há legislação, mas as pessoas, algumas já tinham conhecimento que não havia, mas acho que é aquela sensação de não vamos ser nós a mudar o mundo. Pronto, então há uma Sónia e uma Mafalda a tentarem fazer isso. Alguém tem que dar um bocadinho, não é? Um bocadinho, que muitas mais coisas havia para mudar. Alguém tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo para uma caminhada, não é? Para esta caminhada. A Sónia já aqui contou genericamente a sua situação, a sua história, desde que foi acometida com esta doença. Também já tem feito a sua propaganda, passa a expressão, entre aspas, como é evidente. O que é que tem sentido da parte das pessoas com quem contacta quando, enfim, se fala sobre isto? Todas as pessoas dizem que as nossas leis são injustas para os doentes crónicos. Todas as pessoas que falam comigo, todas dizem que nós devíamos ter mais apoio, porque nós, se formos meter uma pensão de invalidez
da forma como está a lei, dificilmente nos dão a pensão. Porque ainda em novembro, outubro, o ex-ministro Mota Soares, antes de ser do governo, alterou a lei para as pensões de invalidez com algumas doenças. Ele queria englobar todas as doenças crónicas. E acho muito justo. Só que ao englobar todas as doenças crónicas, fez uma asneira muito grande. Ele pôs um decreto-lei que só iria ter direito à pensão de invalidez quem entregasse um relatório médico em que dissesse que o doente, nos próximos 3 anos, iria morrer ou iria estar no estado vegetativo. Sim, isso gerou muita discussão. Foi alterada, mas mesmo assim a alteração não nos favorece. Não nos favorece. A questão aqui parece-me que as pessoas, enfim... As pessoas estão muito sensíveis. Pelo menos as pessoas estão muito sensíveis. Com todas as pessoas que eu falo, o feedback é muito bom. As pessoas estão sensíveis. Mas agora falta, digamos, sensibilizar o poder político. Exatamente, não é fácil. Nomeadamente o legislador. Mas para isso precisamos de... Eu já digo 4 mil, mas não é 4 mil, é mais, porque há pessoas que não colocam o nome completo. Desculpa interromper, mas é importante. E, portanto, nós, quando tivermos a base de dados, vamos ter que, se calhar, deitar alguns nomes fora, entre aspas, porque não é aceito. Tem que se colocar o nome completo e o cartão de cidadão. E, portanto, é preciso mais. As pessoas que nos estão a ouvir, muito provavelmente algumas poderão nunca ter tido esta experiência de assinar, de subscrever uma petição pública. Não é nada difícil. Hoje a internet está generalizada. Portanto, os passos quais são, Mafalda Oliveira? O que é que as pessoas têm que fazer? Têm que ir ao site petiçãopublica.com, não é? Pronto, o site, a Sónia, como é cá de Felgueiras, vai fazer alguma recolha de assinaturas em papel, porque optamos por escrever para o Parlamento e podemos entregar das duas formas. Portanto, a intenção também é entregar depois pessoalmente, com mais algumas associações por trás de nós e as televisões, e criar assim um bocadinho para pressionar o poder político. Em questão online, portanto, as pessoas vão ao site petiçãopublica.com. Se calhar, se quiserem ir diretamente escrever petição pública, não sei se o Pedro quer falar sobre isso. Está aqui, petiçãopublica.com, depois é / pvw.aspx, pi, o igual, pt, em letra maiúscula, 80808. Portanto, este é digamos, o link direto para a petição pública, mas no site depois... Ou no site da petição pública, procurar pelo direito à redução do horário de trabalho para pessoas portadores de deficiência, há de aparecer declarada para atestado médico. As pessoas assinam, subscrevem, depois têm que confirmar recebendo um e-mail para atestar que são elas próprias que estão a fazer. Exatamente. Portanto, não tem nada de... Tem só que pôr o cartão de cidadão, o número de cartão de cidadão, o nome completo e o e-mail. Neste caso, por isso é que nós optamos que algumas pessoas não têm e-mail. Muitas pessoas não têm e-mail. Claro. Já tive pessoas a contactarem-me. Eu até assinava, mas eu não tenho... Pessoas com 70, 80 anos. Claro. Até assinava, mas eu não tenho e-mail. E então por isso é necessário... E o objetivo é que ganhe força, não é? Quanto mais, melhor. Se for lá com 15 mil assinaturas, não é? Claro. Acho que tem um impacto diferente, mas apesar de... algum timing que estabeleceram? Não, eu estabeleci a outra pessoa, a Cristina Coelho, que deu entrevista à PRTP esta semana também no telejornal, que depois de mim, portanto, sem conhecimento das petições uma da outra, ela pede para o doente oncológico só. E, portanto, a nossa ideia é entregarmos as petições juntas, outubro, novembro, para depois fazer o tratamento da base de dados, tudo direitinho. E depois a Assembleia tem 60 dias para decidir e para discutir. Portanto, não há nenhum timing, mas se calhar agora em setembro, outubro, termos as coisas já preparadas para entregar. Depois desse passo, a esperança é que no Parlamento seja discutido, mas que seja de facto que seja legislado alguma coisa neste sentido, não é? Exatamente. Há uma indicação que tenham, que possa vir a ser produzida a legislação sobre... Não há nenhuma ainda, não. Não têm contactos naturalmente a esse nível para perceber grupo parlamentar? Não, e ainda não passamos a petição na ideia para nenhum grupo parlamentar. Porque acho que o mais importante é a voz do povo, neste caso, a voz do público, a voz das pessoas que estão cá fora e que mostrar indignação pública. E depois acredito que algumas pessoas, alguns partidos políticos vão concordar, acredito, mas não tenho indicação para isso. Que também convém aqui sublinhar que
o caso da Mafalda e da Sónia, e de outras pessoas, como é evidente, que têm também enfim, problemas de saúde graves. As pessoas querem trabalhar, querem se sentir úteis, querem participar, digamos, ter uma vida ativa, normal, dentro das limitações, como é evidente, não querem estar, nem querem nada do Estado, digamos assim, estar em casa sem fazer rigorosamente nada e terem, enfim, um salário, um vencimento. Querem que, de facto, ser úteis na sociedade, ter participação na vida ativa, trabalharem, mas só com algumas limitações. Tal e qual, a ideia é querer trabalhar. Proporcionais à incapacidade que está atestada, medicamente atestada, digamos assim. Exatamente. Ou comprovada. Exatamente, uma das opções que muitas pessoas têm, por exemplo, se infelizmente eu tivesse que lutar pelo meu linfoma mais do que 3 anos, a opção seria pedir uma pensão de invalidez, porque após 3 anos de baixa médica, as pessoas não podem estar mais de baixa médica, têm que pedir pensão de invalidez. E eu conheço pessoas nesta situação, pessoas que não conseguem dar a cara, que estão fragilizadas, que ainda estão a fazer tratamentos no IPO e que perderam o seu emprego. Estamos a falar de pessoas de 30 e tal anos e que têm uma pensão de invalidez, elas próprias vão se sentir ter-me inválidas, agora perdi o meu emprego. E essas pessoas dizem, não, eu queria acabar os meus tratamentos e ter perspectivas de vida, de continuar a ser útil à sociedade. A nossa ideia é mesmo essa, as pessoas querem trabalhar, querem estar ativas, querem não sentir que uma doença abafou as suas vidas, querem continuar a ser úteis, mas não com as exigências que são agora a tomar, porque não há qualquer diferenciação para as pessoas saudáveis. Estamos a falar, a Mafalda é professora. Sim. Portanto, é uma profissão com muita pressão. Com pressão, com desgaste natural, enfim. A Sónia Dias era empregada de escritório e tinha também muita pressão. Eu percebi também, enfim, a pressão normal. Muita pressão. Quem trabalha no escritório e portanto, profissões também com algum desgaste, não é? Muito. Todas têm, mas algumas mais do que outras. A Sónia Dias não está a trabalhar agora, porque mas espera voltar a trabalhar. Eu gostava. Só que agora eu já estive inscrita no centro de emprego, só que assim, neste momento tenho 39 anos. E esclerose múltipla. Não é? Quem é o patrão, a entidade patronal que me vai dar emprego. Mas se fosse produzida a legislação no sentido acho que era muito mais fácil de conciliar isto, que é o horário de trabalho com incapacidade, se calhar acho que era mais fácil, acho que era muito mais fácil. Acho que apoio para a empresa. Se as empresas tivessem apoio do Estado, redução da segurança social, nós em vez de trabalharmos 40 horas, menos horas, que não aguentamos, mas eu acho que as empresas têm que ter aquele apoio do Estado, não é? Porque eles também nos vão estar a pagar um ordenado mínimo de segurança social e nós trabalharmos 20 horas por mês. Não há nenhuma empresa que vá fazer isso. Acho que não há nenhum. Claro. Não há ninguém que vá fazer isso. Acho que faz falta o apoio do Estado. Claro. É o que faz falta. Nós vivemos, se calhar, um tempo em que foram, digamos assim, descurados em alguns aspectos, se calhar, do ponto de vista social e até do ponto de vista humanista, não é? A intervenção da Troika, uma crise financeira muito forte, enfim, as pessoas, se calhar, e quando falamos das pessoas são os decisores políticos, se calhar descuraram alguns aspectos, não é? Acham que nesta altura em que as coisas, apesar de já não termos cá a Troika, mas ainda se falar muito em crise, ainda se falar que pode haver mais abertura de quem está nos centros de decisão, que neste caso será a Assembleia da República e o poder político? Eu espero que sim, quer dizer, imensa gente que me contacta por causa da petição, que diz que está indignada porque é que ainda ninguém pensou nisto, porque é que somos nós cidadãos normais, comuns, que tínhamos que estar a tomar esta força para conseguir que se olhe realmente para este tipo de pessoas que têm limitações, que querem trabalhar. Isto é uma indignação, portanto eu espero que o nosso poder político que tenha mesmo espírito crítico. Por outro lado,
o Estado, eu não fiz contas em termos macroeconómicos, mas vamos pegar nas pessoas que estão de baixa médica. Como eu estive, sensivelmente, tive um ano a lutar contra a doença e tive meio ano a descansar. Depois decidi voltar a trabalhar, vi que não aguentei e voltei a estar de baixa. Pedi encarecidamente à escola para poder, por exemplo, eu sou professora de matemática, tanto trabalho a fazer na escola, explicações, aulas de dúvidas, preparação para exames, mas a escola não tinha autonomia para poder pôr-me lá com esse tipo de trabalho, ou eu aceitava o horário completo no qual eu estava colocada, ou não tinha essa opção. Portanto, estou a fazer as contas no meu caso. Se o Estado, em vez de estar a contribuir com os 100% que eu estou a ganhar a estar em casa, contribui 50%, e agora vamos multiplicar isso por quantas mafaldas? Será que, em termos económicos, o Estado perdia assim tanto? Portanto, já não pagava a 100%, pagava a 50%. Apesar, eu sei que estamos numa fase muito difícil para o país, mas eu acho que lhes compete fazer as contas. E eu acredito que o Estado não saia prejudicado. E aqui também não será só uma questão de contas, porque os números nem sempre justificam tudo, não é? E nós não somos números. Que é mais importante, que são as pessoas. Muito obrigado a ambas por terem vindo. Obrigada a nós. E felicidades para a vossa luta. E se quiserem deixar novamente algum apelo para a petição pública, a Sónia Dias vai andar aí na recolha. Sim. Vai andar na recolha em papel. Eu vou andar na recolha em papel. Não é por ser e-mail, basta o nome completo e número do cartão de cidadão. Ou então em petição pública online, petição pública. Petição pelo direito à redução. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada a nós. Esperemos ter notícias dentro em breve. Final do ano. Boas. Muito obrigado pela vossa participação neste nosso espaço em que falamos com Mafalda Lira e Sónia Dias. Estamos agora a 11 minutos das 7. Tenham uma boa tarde de sexta-feira na companhia da sua rádio.